Olá, queridos amigos, motivados pela palavra, está no ar. Hoje um programa muito especial, algo diferente para o seu coração, motivacional para te ajudar a caminhar. Venha comigo, confiram o programa de hoje. Olá, queridos amigos, motivados pela palavra. Começa hoje falando ao seu coração e desejando para você todo o sucesso do mundo. Você sabe o que é sucesso? Nós temos ensinado para você quais são os ingredientes do sucesso aí nas entrelinhas do nosso programa. Mas de vez em quando traremos aqui pessoas que Deus permitiu que se tornassem muito bem-sucedidas para nos trazer pérolas preciosas para nos ensinar. Eu já disse para você que sucesso é saber quem nós somos e para onde vamos. Não adianta termos um monte de coisa na mala se não temos nem onde usar. Portanto, que na mala da minha vida e da sua, coloquemos o Senhor Deus em primeiro lugar. E motivados pela palavra, conseguiremos sim sucesso. Algumas pessoas passam por nós e dizem que nós crentes que acreditamos em Deus não precisamos de sucesso, porque isso pode nos tornar pessoas orgulhosas. Eu venho aqui para dizer a você que eu estou contra essa ideia, porque quando vamos com Deus, somos sucesso para sermos instrumentos, para estender a mão, para darmos um sorriso, para ajudar, para carregar nos ombros aqueles que não podem andar. Portanto, ter sucesso não é pecado. Representará de que reino eu e você viemos. Viemos de um reino muito superior a esse da terra. Portanto, temos os ingredientes básicos hoje para compreender que sucesso é um presente de Deus. Vai chegar na sua vida. Chegará na sua vida profissional, na sua mente, na sua casa, quando você acreditar. E principalmente acreditar que nós temos lá em cima um poderoso Deus muito bem sucedido, que gostaria que eu e você acertássemos, para que Ele pudesse nos usar com mais liberdade. Hoje nós apresentamos para vocês um doutor que veio de algum lugar muito especial, muito bem sucedido, com uma história de vida, com muita base em que eu e você hoje podemos parar para aprender com ele. Nós trazemos para vocês hoje Dr. Bernard Einchef. Eu acho que eu consegui falar o nome certo? Acertou certinho, bonitinho. Que bom, nós treinamos bastante antes para dizer o nome dele, que é elegante e bonito. Nós estamos muito felizes que você está aqui conosco. Estou contente de estar falando com vocês aqui, principalmente para dar um testemunho de vida, né? Sim. Até porque quando a gente chega a certa idade, né, a uma certa altura da nossa vida, a gente pensa, olha para trás e diz assim, puxa, o que nos conduziu até aqui? E aí a gente tem muitos fatores, né? Principalmente a gente recebe alguns genéticos, depois é a família que influencia na gente, depois os vizinhos, depois a escola, depois o trabalho. Né? Na verdade, a gente é o fruto de todas essas influências, aquelas que a gente aceitou e aquelas que a gente rejeitou e que também nos conduziu até esse momento aqui. Sim. E também um grau de espiritualidade que a gente tem que incluir nesse processo, que muitas pessoas teimam em descartar, como se isso fosse um acaso, só um presente, vamos dizer assim, muito ímpar. Mas, na verdade, eu digo o seguinte, Deus está presente na nossa vida o tempo todo. E o tempo todo, na verdade, Ele é o mentor de todas as escolhas que a gente faz e nos conduz ao bem-estar. E mesmo nas maiores dificuldades, a gente consegue superar isso aqui mais facilmente quando a gente tem esse ganchozinho com a espiritualidade. Com certeza. Cada um do seu jeito, obviamente. Cada um do seu jeito. Você pode ver na fala dele, da onde vem todo esse sucesso. Alguém poderoso guia a vida deste homem e quer guiar a sua vida também. Mas para que possamos conhecê-lo melhor, doutor, fale um pouquinho do seu trabalho hoje. Nós já sabemos que você é um headhunter verdade, e eu quero que você diga da onde você veio, qual a sua função hoje, qual é o seu trabalho. Na verdade, hoje, depois de 33 anos, praticamente, de ter montado uma empresa na área de recrutamento e seleção de executivos, na área de recursos humanos. E, na verdade, isso foi fruto de um acontecimento que me conduz à minha infância. Onde lá no passado eu tomei algumas decisões, obviamente com a cabeça de criança de 8 anos de idade, mas foi que tomei essas decisões que acabaram desembocando hoje aqui. Eu nasci em 1944, ou seja, eu estou com praticamente 75 anos, eu completo esse mês. Parabéns. E eu nasci na Alemanha, numa cidadezinha chamada Ulm. E essa cidade é uma cidade bem pequena na Alemanha, ela foi totalmente destruída pelos aliados durante a Guerra Mundial. E quando eu nasci, a Alemanha já estava levando muita bomba, não estava mais jogando bomba em ninguém, né? Sim. E naquela época, meu pai me levou num abrigo, aqueles subterrâneos, né? Abrigo subterrâneo lá, de antibombas.
E quando eles voltou, depois do bombardeio, a quadra tinha desaparecido. Eles ficaram com a roupa do corpo. E a gente viveu muito tempo em abrigos e coisas desse tipo. Em 1947, a ONU, junto com os Estados Unidos, desenvolveram o chamado Plano Marshall, que, entre outras coisas, tinha um programa de retirar da Europa os chamados excedentes humanos nossos. Que meu pai é búlgaro, minha mãe é alemã. Quando minha mãe casou com meu pai, ela perdeu a nacionalidade alemã e virou búlgara, então, em função disso, nasci búlgaro. Sim. E dessa forma, e meu pai, quando soube desse programa de retirada da Europa dos excedentes humanos, ele se inscreveu e o Brasil aceitou. E nós viemos ao Brasil por conta da ONU, a ONU que nos trouxe até aqui. Uau! E chegamos em Curitiba, para a gente, vamos dizer, simplificar esse processo. Sem falar português, sem falar absolutamente nada, e foi assim que meu pai começou a vida, e obviamente sem dinheiro, né? Quis Deus, de certa forma, que minha mãe, por alguma razão que eu não sei explicar porquê, ela queria que eu estudasse num colégio particular. E acabou indo lá, conhecendo o pessoal do Bom Jesus, que é um colégio de elite, e lá que aconteceu efetivamente essa grande transformação. Que a gente morava num bairro muito pobre, naquela época não tinha favelas em Curitiba, mas tinha bairros de gente pobre como nós. E eu caminhava todo dia 3,5 km para ir até o colégio a pé. E voltava a pé também. Começava 10 para 7, vamos dizer assim, minha aula. Então eu tinha que sair tipo 15 para 6 da manhã para poder chegar lá, eu e meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. É interessante. Quando eu aprendi o português, foi lá que eu aprendi o português. Quando eu aprendi o português, fui convidado por um colega a fazer um trabalho na casa dele e ele nos convidou para almoçar. E, obviamente, como era um colégio de elite, era um cidadão que tinha muito dinheiro, né? O motorista foi nos pegar e foi a primeira vez, aos 8 anos de idade, que eu entrei num carro. Uau! Foi uma grande... Achei Muita maravilhoso emoção. isso. Quando nós chegamos na casa, fiquei impressionado porque a casa tinha 3 andares. Fomos recebidos pelo mordomo da casa. E quando entramos, tinha 2 funcionárias, 2 empregadas, né, que estavam para nos servir. E o que me impactou, efetivamente, foi que eu vi em cima da mesa, assim, os talheres, né? E vi um copo. Eu nunca tinha visto um copo com tanto brilho, com tanta transparência. Parecia uma joia, uma coisa assim, né? Quando eu olhei para o prato tinha um desenho pintado à mão no fundo. Obviamente, o copo era provavelmente cristal tcheco e o prato era, claro, porcelana chinesa. Mas quando eu peguei nos talheres, eu senti o peso deles. Eram talheres de prata. Eu nem sabia que era possível fazer talher de prata. Não tinha a menor Foi algo ideia. novo. Quando eu olhei tudo aquilo, obviamente tem que imaginar isso com a cabeça de um menino de 8 anos de idade. Eu olhei e disse, poxa, isso existe. Isso não é ficção, isso existe. É isso que eu quero na minha vida. E não a vida que eu levo lá. E Deus me conduziu que eu pudesse fazer esse caminho de forma assim correta, de forma assim decente e no tempo. Porque muitas pessoas querem tudo isso aqui, mas querem isso muito rapidamente, sem esforço, sem trabalho. E na verdade eu nunca quis aquilo que aquela pessoa tinha, mas eu gostaria de ter uma coisa semelhante a isso. O seu caminho. Construída pelas minhas mãos, né? Sim. E foi nessa época que tomei a primeira decisão, vamos dizer, sobre trabalho. Eu não tinha nem noção do que era trabalho, mas foi a primeira noção de trabalho que eu tive naquela época. E de lá para cá, meus relacionamentos, meu esforço, minha dedicação, toda aconteceu em relação a isso. E tem ainda uma história para contar que ela é quase inverossímil, mas é difícil acreditar, às vezes nem eu não acredito que vivi isso aqui. Mas eu, quando tinha 13, quase 14 anos de idade, de repente meu pai saiu de casa. E saiu e não voltou. À noite não chegou em casa, no dia seguinte não, no terceiro dia, eu e minha mãe fomos na delegacia de polícia para ver se ele não estava preso por alguma razão. Não estava, fomos no IML para ver se tinha eventualmente morrido em algum lugar. Também não tinha nada, simplesmente sumiu. E, minha gente, eu aprendi uma grande lição nessa época. O nosso dinheiro foi acabando, os alimentos também. E os nossos vizinhos que tinham tão pouco naquela época começaram a dividir algumas coisas conosco. E a grande lição que aprendi é o seguinte: pobre ajuda pobre, rico não ajuda ninguém. Uau, que Infelizmente, forte isso foi muito forte na minha vida. E alguém chegou para mim e disse, olha, você tem que começar a trabalhar. E eu respondi para ele na época, digo, poxa, eu não tenho nem 14 anos, naquela época eu podia trabalhar O que aos eu vou 14. fazer, você O pensou? que eu vou fazer? Ele disse, e ele me deu a dica. Digo, você vai lá no antigo prosdóximo e vai lá, conversa com um chefe de pessoal chamado Zeno, o nome dele. E essa pessoa provavelmente pode te ajudar. E eu fui. E não é que ele, não podendo me contratar, me contratou. Me pagou 1 mês e meio por fora e depois disso comecei a trabalhar, tirei a carteira de trabalho e comecei a trabalhar. Isso me conduziu, obviamente, a um patamar, vamos dizer assim, pelo menos de autossuficiência.
deficiente, mas é assim, porque eu ganhava o equivalente ao salário mínimo de menor na época, que era meio salário mínimo. E quem vivíamos então era minha mãe, eu, minha mãe, meu irmão, nós três vivíamos desse salário. E lá perto de casa tinha um lixão, e esse lixão a gente, no sábado à tarde, eu ia lá catar ferro velho que a gente vendia. Ferro velho que era uma coisa muito bacana desse negócio, dava uma melhoradinha a cada 2 semanas, Sim. dava um dinheirinho a mais para a gente comprar alguma fruta, alguma coisa desse tipo assim. E fui indo até que aos 17 anos, quase 18 anos, eu consegui entrar numa empresa de São Paulo. E essa empresa, ela produzia equipamentos para panificadora. E interessante, né? O cidadão chegou para mim e disse, mas eu estou precisando de um vendedor, mas você é menor de idade, não pode ser vendedor. Digo, mas eu quero ser vendedor. Faça uma proposta do jeito que fizer que eu vou topar. E ele fez uma proposta. Digo, olha, eu não posso te registrar como vendedor, vou te registrar como auxiliar de escritório. Mas vou te ensinar a vender e tudo que você aprender e vender aqui, a comissão eu racho a metade com você porque ela vai vir pelo meu lirite. Digo, tá bom, tá fechado. E eles me conduziram a São Paulo. Fiz o estágio lá de 4 semanas em São Paulo. E tinha 17 anos na época, nunca tinha estado fora de Curitiba. Uau, tão novo. Tão novo, né? E eu tinha um grande problema todo dia de manhã. Eu fiquei num hotel obviamente não era de luxo, mas era um hotel bastante bom. E eu tinha um grande problema todo dia no café da manhã, sabendo que aquele café da manhã tinha frutas, né? Pães, queijos, Tudo que você não conhecia antes. Tudo que não conhecia, mas não tinha, né? Sim. E Deus me ajudou a racionalizar a coisa da seguinte forma: dizer, se eu não comer isso, porque meus pais estão tomando, meu irmão estão passando fome lá, né? E se eu não comer isso aqui, a comida não vai se transferir para lá. Então coma, porque você tem que sobreviver. Sim. Eu comia, mas a comida descia com espinho, realmente descia com espinho. Foi uma coisa assim muito triste, vamos dizer assim, na época. Pensando na sua família. Mas, enfim, foi assim que aconteceu. Interessante que, terminadas as 4 semanas, na quinta-feira, ainda tinha um trabalho na sexta, já tinha comprado a passagem para sábado, para voltar a Curitiba. Fui ao hotel, tomei meu banho e eu descobri lá uma chamada Casa da Sopa, que custava R$7. E eu ia lá porque eu ganhava uma diária de 15. Então eu gastava 7 e aquilo que sobrasse seria meu. Então todos os dias que estive em São Paulo, eu comi sopa, toda noite. Todos os dias eu economizei R$8. E nessa quinta-feira, já no final do estágio, estou andando na Avenida de São João, passando perto de um posto de gasolina, olho para dentro e quem eu vejo lá? Meu pai. Uau, eu ia te perguntar do seu pai. Pois é, meu pai. Digo, não é possível, meu pai. Cheguei um pouco mais perto, era ele mesmo. E perguntei uma vez até a um estatístico saber qual era a chance de efetivamente encontrar meu pai em São Paulo, sem saber endereço, sem nada disso aqui. Ele diz, olha, 1 em 1 bilhão. Uau. Quer dizer, não é uma coisa que é possível ao Bernd, nem a uma pessoa normal. Só Deus é capaz de fazer uma coisa dessa aqui. Ele faz o impossível. Ele fez o impossível e me aproximei dele, nos aproximamos e não existe divórcio de pai e filho. Pai e filho é um projeto eterno para o resto da nossa vida terrena e provavelmente lá na outra vida também. Então esse é o processo. A gente se abraçou, choramos bastante e ele acabou consegui convencê-lo a voltar a Curitiba. E aí melhorou a nossa vida, né? Ele acabou achando um emprego aqui e foi tudo muito bem. O interessante, o testemunho bacana, porque minha mãe obviamente ficou extremamente abalada, né, com o sumiço dele. Sim. Né? E quando ele chegou em casa de volta, não é que ela aceitou. Uau. Vocês mulheres são fantásticas. Vocês têm um coração que o mundo todo cabe lá dentro e mais um pouco. Fica a dica para as mulheres. Você ouviu o que ele disse? Vocês mulheres são fantásticas. Quando nós temos Deus em primeiro lugar e valorizamos família, doutor. Isso é muito precioso. Coisa muito significativa, né? Então foi dessa forma que acabou nos conduzindo aqui. E o que me conduziu ao negócio, né, montar minha própria empresa, foi que trabalhei muitos anos numa multinacional. Trabalhei com eles em Curitiba, trabalhei com eles em Campinas, trabalhei com eles em São Paulo, em Porto Alegre, em Aracaju, em Salvador, no Rio de Janeiro e Recife. Todo. Quando chegamos a Recife, aconteceram 2 fatores que me influenciaram definitivamente a minha vida. E peço que você reflita um pouquinho sobre isso, porque ele foi decisivo na montagem do meu negócio. Que foi o seguinte: em primeiro lugar foi em relação à minha família. Nós fomos morar em Boa Viagem, num prédio que tinha bastante criança, e os nossos filhos não desceram na primeira semana. Eles ficaram fechados e trancados no apartamento.
E aí fizemos uma reunião com eles e, obviamente, com o jeitinho deles, né? Que eles eram crianças, né? E assim, por que vocês não querem brincar com outras crianças? Eles disseram, pai, nós não queremos mais fazer amigos. Porque cada vez que a gente faz amigos, isso é transferido. Esse é o impacto que acontece com os filhos quando eles têm Sim. essas transferências muito constantes, né? Que é muito difícil. E o segundo grande impacto, vamos dizer, foi em relação ao trabalho. Naquela época, essa empresa era muito grande, tinha 22 mil funcionários, 1.800 gerentes. Uau. E o meu novo chefe, né, eu não conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar e bem dele. Mas quando eu cheguei, nos 2, 3 primeiros minutos, ele acabou com a minha vida ali. Conseguiu essa façanha. Conseguiu essa façanha. Ele, na verdade, ele queria me impressionar, eu acho que ele fez o inverso. Sim. Ele não teve consciência disso, mas eu tive muita consciência do impacto dele. Ele chegou para mim e disse assim, Bernd, muito prazer, bom você vir aqui. Já ouvi falar bem de você, eu acredito que a gente vai fazer grandes coisas, mas, como nós ainda não trabalhamos juntos, vou zerar o seu passado. Aquilo soou de forma muito estranha no meu ouvido, porque como que uma pessoa pode apagar meu passado? Aí eu perguntei para ele, escuta, eu estou com 39 anos na época, estou com 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos, estou há 12 anos nessa companhia, você está apagando esses 12 anos da minha vida? Ele olhou bem nos meus olhos, bem firme, e disse assim, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. E eu não falei para ele, mas falei para o Bernd. Como que você, aos 39 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, vai temer que uma pessoa vai dizer qual é o seu passado, qual é o seu futuro, qual é o seu presente? Isso é inaceitável. E aí nasceu então a necessidade de fazer um plano B. Por isso a sua empresa. Plano. Exato, comecei a planejar e pedi que a empresa me devolvesse a Curitiba. Eles conseguiram, depois de algum tempo, me devolver a Curitiba. E aqui comecei a trabalhar em um plano B, comecei a desenvolver o plano B. E aí Deus novamente me ajudou profundamente. Ele está sempre em todo lugar. Né? A companhia fez um PDV, um programa de demissão voluntária. E esse programa eu assinei e com esse dinheiro consegui montar a minha organização. Investiu. Foi dessa forma que eu cheguei a montar essa organização. Estou com essa empresa há 33 anos. Eu diria algumas coisas que são importantes, que fizeram ou que conduziram ao sucesso disso aqui. Primeiro foi a questão do foco. Nunca fiquei entusiasmado com outros tipos de trabalho, porque eu amo aquilo que eu faço. Eu gosto efetivamente daquilo que eu faço e aquilo que eu me empenho todo santo dia. Vale a pena levantar da cama e trabalhar, porque o nosso trabalho ajuda os 2 personagens mais importantes que nós temos na organização, que são nossos clientes, as empresas que nos contratam e pagam, obviamente, por esse serviço. E, portanto, todo o serviço, todo o esforço que a gente fizer para eles ainda é pouco. Em segundo lugar, são os candidatos e as pessoas que passam pelas nossas pessoas físicas, que obviamente são os nossos produtos. E, obviamente, a gente não tem o direito de você ser desleal com essas pessoas. Com certeza. Você tem que ter absoluta lealdade, correção, transparência. E dessa forma que a gente tem que tratar as pessoas. Isso nos conduziu isso. Aí me pergunta assim, mas o que você resistir 33 anos, né? Porque nós passamos tantas crises nesse Brasil, né? Sim. É plano Collor, plano não sei o quê, plano não sei o quê, tudo que é plano e todo aquele negócio. Bom, primeiro foi a fé de que, obviamente, Deus quer que a gente faça as coisas certas. Ele quer que aconteça, né? Ele quer que aconteça, e quando Ele quer que aconteça, nada vai fazer o contrário. Nada impede. Nada impede. O segundo, a convicção de que aquilo que a gente faz é uma coisa boa, uma coisa útil, tanto às organizações quanto aos executivos. Se a gente faz uma soma de 2 mais 2, que dá mais do que 4, dá 5, dá 6. Dá 10. Porque a gente consegue, vamos dizer, de certa forma, multiplicar o bem-estar das pessoas e das organizações. Em resumo, é isso. Eu fico pensando e olhando para a sua vida e vendo que riqueza de conteúdo nós temos aqui hoje. Você pode notar os olhos desse homem, a história lá de trás? Toda pessoa que é bem-sucedida, dentro daquilo que nós esperamos que seja assim, com certeza tem sua história de bastidores. Lá atrás, a história da guerra, a mudança de país, o lembrete daquilo que ficou para trás não o impediu de prosseguir. As pessoas estão nos ouvindo hoje, doutor, e eu gostaria que você dissesse para elas qual seria o seu conselho para aqueles que estão preocupados com o momento que o país atravessa. Veja, a situação está muito difícil, né? Porque é uma crise em cima de outra crise, a gente estava ainda vivendo outra crise
E essa vez a crise não é só a econômica, a política, não. A crise também da tecnologia, porque a tecnologia está desempregando, infelizmente, muitas pessoas. Ela está gerando novos empregos, verdade, e falta, inclusive, pessoas para esses novos empregos. E, por outro lado, está desempregando muitas pessoas, principalmente aquelas que têm trabalhos repetitivos, que as máquinas, os robôs acabam substituindo isso. E conversando recentemente com um empresário em Santa Catarina, ele me disse o seguinte: poxa, minha empresa tinha 10 mil funcionários. E nesse último ano aqui, infelizmente, a robótica já tirou 1.000. E eu acredito que nos próximos 1 ano e meio eu devo perder mais 8 mil funcionários. Tudo vai acabar sendo feito por 1.500 a 2.000 pessoas. E estou tentando ajudar essas pessoas. E fiz um programa voluntário, quem quiser se inscrever, para a gente requalificar as pessoas. Então você que está me ouvindo, eu não sei qual tipo de trabalho que você tem, mas se o teu trabalho é um trabalho monótono, repetitivo, que não requer muita inteligência, não requer desafio, por favor, se requalifique, estude. O governo devia estar falando todo dia isso, martelando os ouvidos da gente, todo santo dia. Requalifique-se, aprenda novas tecnologias. Isso não vale só para quem trabalha com TI ou informática, não. Isso vale também para o dentista. Esses dias eu fui no laboratório, o dentista lá manejava o computador como se fosse vamos dizer, um exímio, vamos dizer, praticante de informática. Sim. Então, hoje em dia, se você é médico, se é engenheiro, sabe o quê? A informática e a tecnologia está do nosso lado e ela é do nosso alcance e vai nos beneficiar. Eu acredito que a tecnologia ela vai trazer grandes benefícios para a humanidade, mas nós temos uma fase de transição e essa tem que ser feita através da educação. Educação, sim, técnica, educação moral, educação cívica, educação ética, que é uma coisa muito importante. Maravilhoso. Você falou algo que mexeu com todos nós. Manter o foco e fazer o que gosta. Isso é um grande segredo, não é verdade? Sempre você trabalhou naquilo que gostava ou existiu algum momento que não gostava muito, mas teve que fazer? E isso foi bom? Eu tive sim, foi sim, porque teve uma fase, quando eu comecei a trabalhar naquela época, eu tinha 13 para 14 anos de idade, estava se lançando a televisão aqui em Curitiba. E naquela época haviam duas formas de você comprar e adquirir uma televisão. Uma, indo numa loja, como hoje, escolhe, quero essa aqui e pago, sim, e fecha. E a segunda era o vendedor chegava na sua casa, batia: Dona Maria, a senhora já tem televisão? Não, não tenho, não. E se eu não gostei de ter televisão? Não sei. Posso lhe fazer uma proposta? E pode. Qual é a proposta? A proposta é a seguinte: a televisão custa tanto, você pode pagar dessa forma, eu lhe mando uma em demonstração. Ela fica 3 dias. Se a senhora não gostar da televisão, fica com ela e me paga desse jeito. Se ela não gostar, eu levo embora e não paga nada. E ninguém devolvia a televisão. Ninguém devolvia. E eles ganhavam um monte de dinheiro e eu estava passando fome, né? Eu queria ser vendedor. Sim. E Deus, com essa prática e vendo esses vendedores todos, eu acabei sendo, vamos dizer, influenciado para seguir a carreira de vendas, que eu poderia, independente do grau de estudo, poderia ganhar dinheiro, né? Sim. E foi desse jeito que, na verdade, que eu comecei a exigir que eles me passassem para de vendas, me contratassem dessa forma, né? E acabei conseguindo depois de muito percalço, mas nesse inteirinho tive algumas coisas que eu não gostei. E trabalhei sim, mas eu não gostei. Mas trabalhou? Trabalhei sim. Vendi, entre outras coisas, vendi carneiro, inclusive, do Baú da Felicidade. Né? Eu lembro desse carneiro. Lembro desse carneiro. Então, eu fiz muitas coisas na vida, né? Que, obviamente, eu não me arrependo, mas algumas eu fiz com muito prazer e outras não com tanto prazer. Fiz para sobreviver. E eu percebo hoje que muitas pessoas, infelizmente, elas têm que trabalhar porque elas têm que levar a conta para casa, fazendo bico, vendendo bala na esquina, seja como for. Mas é uma forma também de você não roubar, não praticar o mal, porque é possível sobreviver de forma decente, mesmo fazendo bicos na vida da gente. Com certeza. Sabemos que Deus planejou algo para mim e para você, como planejou para a vida deste doutor. Se você pensa que está sozinho, como nós conversamos antes de começar a gravação, ele disse: nós nunca estamos sozinhos. Temos um Deus que traça o nosso caminho e vai conosco. E às vezes as pessoas pensam que isso é só coisa do destino, não é verdade? Há coisas a fazer no meio do processo. Eu gostei quando você falou sobre decisões. Lá atrás, com 8 anos, você decidiu algo. Dos 8 anos para cá, quantas coisas você viveu? Nossa, quantas histórias. Dá para escrever livros e livros e livros. Algum sonho no seu coração ainda existe para realizar? Existe. Gostaria de contar para nós? Às vezes as pessoas perguntam: e o seu legado? Eu digo: não tem legado nenhum enquanto a gente não morrer. É verdade. Então, a gente só terá o legado depois completado, depois que você morrer. Sim, partir. Então, na verdade, o que eu gostaria muito, se fosse possível, né? Gostaria de continuar beneficiando as pessoas.
que a esclerose ou, vamos dizer, o Alzheimer não me pegasse tão cedo, que eu pudesse trabalhar ainda um pouco, né? Veja, eu estou com 75 anos, estou há 61 anos trabalhando. Um bocado de tempo, mas o que dá vida, efetivamente, além da força divina, da vida também é o trabalho. O trabalho faz bem, o trabalho não faz mal a ninguém. Sim. E o fato de ter começado muito cedo a trabalhar, isso não me prejudicou. Muito pelo contrário, me ensinou a ter disciplina, me ensinou a ter direção, ter foco em relação às coisas e principalmente ter um grande sonho. O grande sonho de você sair de onde você está e ir para um novo lugar, aquilo que a gente idealiza. E sobre isso eu tenho uma história que é muito bacana, que eu conheci há uns tempos atrás, um cidadão chamado Niklievich. Ele é curitibano e ele foi o primeiro paranaense que subiu o Monte Everest. Uau. E há uns anos atrás eu fui convidado a assistir uma palestra dele e eu cheguei muito cedo e eu encontrei lá e começamos a conversar e eu lembrei para ele e digo, Valdemar, posso fazer uma pergunta para você? Pode, ele é muito aberto, uma pessoa muito simples. Pode sim. Digo, você não vai ficar ofendido, não? Não, não vou ficar, não. Pode fazer a pergunta. Digo, Valdemar, você em 1995 subiu o Everest, eu vi porque eu passou no Fantástico. E eu, junto com você, chorei. Você subiu lá na montanha, pegou a bandeira do Brasil, hasteou a bandeira, sacudiu a bandeira, chorou, e eu chorei junto com você lá no Rio de Janeiro. Eu estava morando lá naquela época. Mas a pergunta é a seguinte, qual foi a grande novidade? Porque antes de você já 200 pessoas já tinham subido o Everest. Ele olhou surpreso para mim e disse assim, mas eu não estava competindo com ninguém. Eu queria saber se eu seria capaz de chegar lá no Everest. E aí cada um faz o seu Everest do seu tamanho. Tem pessoas que fazem o Everest de 5 metros de altura e para eles é suficiente. Outros fazem de 200 metros. E o Valdemar fez um de 8.800 metros. E é importante a gente ter um objetivo grande, porque se você não o atingir e atingir metade, já é mais do que um objetivo medíocre, pequeno, que a gente atinja plenamente. Ou não ter nenhum. Ou não ter nenhum. Portanto, é importante você ter um objetivo e que seja grande como a sua alma, como o seu desejo, como a sua pessoa. E cada um de nós pode ser muito grande. Coisa linda. Passaria dias entrevistando este doutor. Deu para você perceber que aqueles que querem ter vida longa, estarem belos e saudáveis, precisam trabalhar. Às vezes nós achamos que para ter vida longa e sermos felizes, precisamos nos esforçar com tantas coisas, algo pequeno. Uma decisão, o trabalho, gostar do que faz, fazer o que não gosta também bem feito, pois isso fará parte do nosso treinamento. Nós estamos aqui muito felizes por entrevistar o doutor nesta manhã, neste momento, nesta tarde ou nesta noite, porque eu não sei que horas você vai estar assistindo Motivados, mas quero deixar no seu coração que hoje nós podemos subir o nosso Everest. Eu quero, neste momento, começar a me preparar para finalizar o programa com tristeza, porque eu passaria horas te entrevistando, porque uma mente brilhante sempre tem histórias brilhantes. Este homem acredita em Deus e ele sabe que Deus o colocou neste planeta para ter sucesso, para, como ele disse, poder abençoar mais pessoas. Doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem do seu coração, o que você desejar para todos que estão nos ouvindo. Fora do Brasil, no Brasil, nos hospitais, nas casas. Este Motivados pela Palavra vai pelo mundo. E o nosso tema motivacional te trouxe aqui para abençoar muita gente hoje. Inclusive, quero dizer o seguinte, quero abençoar todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, mas nesse momento eu estou com uma filha que está no hospital. Operou-se ontem e Deus ajudou, fez com que, vamos dizer assim, a doença não fosse tão grave quanto a gente imaginava. Amém. E se Deus quiser, ela vai sair de lá muito bem. Então é importante a gente ter saúde. Saúde é a coisa o dom mais importante que a gente tem. Então cuidem da saúde e cuidem da saúde mental e da saúde espiritual, que ela é fundamental na nossa vida. Nós vamos ter que ficar por aqui. Agradecemos demais, doutor, pela sua vinda aqui. Um homem ocupado, com uma agenda tão cheia, sua filha no hospital. Estaremos orando pela filha dele, por sua recuperação. Muito obrigado. Sabemos que o Senhor Deus tem muito mais para a tua vida. Há outros capítulos para acontecer. Pessoas como você, que se dispõem a ir, saem de onde estão, param com a murmuração e partem para a gratidão, as coisas realmente acontecem. É verdade. Nós te agradecemos demais, desejamos tudo de bom para a sua vida e principalmente aquilo que nos enriquece sem trazer desgosto, como diz a Bíblia, a bênção do Pai Celestial.
Nós do Motivados vamos ficando por aqui, deixando a bênção do meu Senhor também com a sua vida, com a sua casa, dizendo que você fique ligado conosco, pois o próximo programa trará muitas surpresas. Louvamos a Deus pela vida do doutor que esteve aqui conosco, por você que nos ouve, pelas bênçãos e o sucesso que há de vir em sua vida. E nunca se esqueça daquilo que ele falou, suba o seu Everest. Descubra suas metas, alcance os seus objetivos. Não deixe que ninguém te paralise, como ele nos disse hoje, dizendo que você vai somente até ali. Você pode muito mais, porque a Bíblia nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço no seu coração, Deus lhe abençoe, doutor, e nos vemos no próximo Motivados pela Palavra.